Que está ao vivo em Brasília nesse começo de dia chuvoso por lá. Isabel Mega também, nossa analista, já em contato conosco. Tudo bom, Isabel? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você. Boa terça-feira para todo mundo. Hoje eu vim quase de barco aqui para chegar ao trabalho, viu, Carol? E chuvinha, né, Isabel? Aliás, está chovendo aí em Brasília desde ontem, certo? Choveu muito ontem, Carol. Acabou luz e tudo em casa, porque Brasília tem esse problema, viu? Começa a ameaçar uma chuva forte, já vem queda de energia. O brasileiro está acostumado um pouco com isso, viu? Então, mesmo de noite, o pessoal estava jantando à luz de velas. E mesmo sem energia elétrica, mesmo debaixo de chuva, Isabel Mega traz o quê? Apuração para a gente começar o nosso dia. E, Isabel, justamente sobre Jorge Messias, que está buscando esse apoio para essa sabatina marcada para a próxima quarta-feira, lá na CCJ do Senado. E a gente focava com o Pedro nessa busca por apoio, principalmente, claro, da oposição e também dos evangélicos. Quando a gente olha para a oposição, tinha até um almoço marcado com o PL. O que a gente tem de novidades com relação a essa tentativa de Jorge Messias de articular essa ponte, de olho no que vai acontecer na semana que vem? Esse almoço marcado deu o que falar na bancada da oposição no Senado, viu, Carol? Porque foi uma articulação de Eudócia Caldas. É uma senadora de Alagoas. Ela é, digamos assim, mais novata no Senado Federal. Entrou recentemente, depois da eleição municipal do ano passado, na vaga de Rodrigo Cunha, que foi ser vice-prefeito de Maceió. Então, ela tem uma proximidade maior, principalmente a partir desse ano, com o Palácio do Planalto, por conta do filho, que é prefeito de Maceió, o JHC, de toda uma articulação que a família Caldas fez, inclusive para emplacar um nome ao Superior Tribunal de Justiça. Hoje a Marluce Caldas, que é tia de JHC, é ministra do STJ. Então, isso tudo teve que ser viabilizado com pontes construídas pelo Planalto. Mas ele é do PL, a senadora é do PL. E aí, ela tentou viabilizar esse encontro de Jorge Messias com a bancada do Partido Liberal. Até mais do que a bancada, seria o Bloco Vanguarda, que é formado também por outros senadores da oposição. Tem, por exemplo, o Eduardo Girão, do Novo. Os parlamentares, desde que essa notícia saiu, já estavam se movimentando para esvaziar esse encontro, já mandando mensagens: a gente não vai não tem essa da gente se encontrar em um almoço com o Messias. E toda terça-feira a bancada do Senado faz esse almoço. Então, ontem à noite, qual que era a informação que já chegava de diferentes parlamentares que estavam por dentro dessa articulação e muito incomodados? Que o almoço foi cancelado. Então, não vai ter mais essa agenda, nada de encontro de Jorge Messias em almoço com a bancada do PL e outros partidos da oposição no Senado Federal. É claro que isso dificulta ainda mais a vida do advogado-geral da União, que já anda difícil, né, Carol? Que périplo que ele está percorrendo. Talvez das últimas indicações ao Supremo Tribunal Federal tenha sido a mais conflituosa, porque está tudo contra o Messias nesse momento. É a presidência do Senado, é a oposição disparando muitos recados de que não vai votar com o Messias. Ontem eu conversei, por exemplo, com o líder da oposição no Senado Federal, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, e o que ele me disse foi o seguinte: ele, Messias, tem que buscar voto na base do governo, não tem que perder tempo com a oposição. Então o recado fica muito claro. Mas ainda assim, Carol, ali no bastidor, conversando com outros parlamentares, há uma perspectiva de que alguns senadores da oposição podem ajudar Messias pelo fato dele ser evangélico, pelo fato dos ministros do Supremo Tribunal Federal indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, estarem articulando por Messias, parlamentares da Frente Evangélica estarem articulando por Messias. Então, isso poderia ser um fator a ajudar o ministro. Mas ninguém vai falar abertamente e não ficaria uma imagem positiva para a bancada do PL no Senado e esses outros senadores da oposição, de repente, estarem reunidos num almoço que poderia ser lido até num tom de confraternização com um indicado ao Supremo Tribunal Federal
pelo presidente Lula. Então, a agenda cancelada, Messias vai ter que viabilizar essas agendas de uma outra forma. Ele tem batido na porta de inúmeros gabinetes no Senado Federal, tem conversado com bastante gente, mas o cenário ainda é de resistência. Ontem teve um encontro do relator da indicação dele na Comissão de Constituição e Justiça, que é o senador Everton, e ele falou com o presidente Lula, esse encontro foi dele com o presidente Lula, e ele pode ser um mensageiro, digamos assim, da paz entre o Palácio do Planalto e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mas, por enquanto, ainda não há qualquer indicativo de que o clima ou esteja distensionado ou que, pelo menos, Alcolumbre vai topar dar um pouco mais de tempo para que Messias possa trabalhar melhor no convencimento desses parlamentares, já que daqui uma semana ele já estaria enfrentando essa sabatina. Então, sem muita melhora no clima, aquele encontro que vem sendo apontado como uma necessidade entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, continua sendo uma das apostas, porque o que se vê é que, nesse momento, não adianta ter intermediário. A crise já escalou a alturas inimagináveis. Então, não adianta. Tem que ser de presidente para resolverem a vida, tentarem deixar um pouco as mágoas de lado para tentar viabilizar essa votação do Messias ou, no mínimo, ganhar mais tempo. Ainda tem gente que aposta que talvez seja possível deixar essa votação para 2026. E aí 2026 é outro ano, a política muda, a gente sabe como é que as coisas vão se acomodando de acordo com o passar dos dias também. Seria uma aposta, mas nada confirmado até aqui.